Boa noite a todos. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês do Centro Espírita Anália de Franco, nessa Semana Espírita. Terminando essa Semana Espírita, eu sou aqui o último a apresentar. E mais do que nunca, os últimos serão os primeiros. E vou dizer por quê. Porque infelizmente eu não estou ao vivo. Esse encontro, esse vídeo, essa palestra, essa participação é gravada. E eu sou aqui o primeiro, com certeza, a estar preparando esse conteúdo e espero que vocês gostem, tá? Infelizmente eu não pude estar ao vivo por causa de agenda, realmente. Hoje, que está no ar, dia 17 de fevereiro, eu não vou poder estar disponível para participar, mas com muita alegria, com muito amor que eu estou aqui. Espero que vocês gostem dessa reflexão, desse tema de hoje, que é o amigo Jesus, que foi um tema escolhido pela direção da casa, com muito carinho. Aliás, eu quero mandar aqui um beijo, um abraço, não só a Inês, mas todos os amigos do Anália de Franco, que a gente já está de alguma forma reunidos, conectados em algum tempo já. E é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, uma alegria. E eu vou falar sobre esse tema um pouco, com certeza, com muito carinho escolhido pela casa, que é algo que eu falo sempre, costumo falar sempre nas minhas orações, que é um modo que eu compartilho, que eu vejo Jesus na minha vida, como eu enxergo Jesus, exatamente nesse sentido, o amigo Jesus. Então eu vou tentar compartilhar um pouco aqui com vocês como eu me relaciono com ele. Eu sei que isso é um processo muito individual, muito pessoal. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu encontro, o seu desencontro com Jesus, como é que a gente enxerga Jesus, como é que nós sentimos Jesus na nossa vida. É um pouco disso que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje, uma reflexão racional buscando o emocional, tá? Não precisa ser nem muito racional, nem muito emocional. Às vezes as pessoas falam assim, mas o cara que é muito racional, a pessoa que é muito racional não tem coração. Ou então, eu sou muito emocional e não consigo ser racional. Não precisa ser nenhum nem outro. Dá para ser os dois, tá bom? Dá para ser muito racional e também ser emocional. Também amar, também ter sentimento, também ir de encontro com um pouco disso que a gente vai falar hoje. Porque falar de Jesus, a gente vai falar de sentimento, a gente vai falar de amor. E esse processo de como Jesus pode se encontrar mais presente nas nossas vidas. Esse é o desafio que eu quero aqui propor, dividindo um pouco desse meu relacionamento pessoal com Jesus, e espero que cada um se identifique também no seu processo, porque eu posso adiantar para vocês, dá para aproximar, tá? Dá para aproximar mais ainda através do racional, através desse encontro, principalmente com a doutrina espírita que nos auxilia demais dentro das propostas que eu conheço, pelo menos, do cristianismo. É um Jesus mais presente, é um Jesus que está aí ao nosso lado no dia a dia, tá bom? Eu vou tentar aqui, de alguma forma, fazer um pouco diferente, não só falar sobre as lindas histórias de Jesus, todos os ensinamentos que ele nos deixou, que sim, são importantíssimos, mas eu vou tentar, de alguma forma, suscitar, questionar esse nosso relacionamento e como nós podemos fazer diferente de uma forma mais intensa, mais forte e que nos auxilie ainda mais. Porque essa é a proposta. Jesus é amor, Jesus é auxílio. Essa é a caminhada, a proposta que ele nos trouxe aqui, desse aprendizado no amor. Então, um pouco disso que eu vou tentar trazer através do racional para a gente chegar no emocional, tá bom? A gente vai falar muito aqui do aspecto racional e trazer alguns questionamentos. Então, sendo assim, para dar início, diferente do que a gente faz ao vivo, né? Que alguém faz a oração, sempre na casa, a apresentação, eu estou aqui já me apresentando para vocês, eu vou fazer a oração também de abertura e para finalizar. Então eu convido a todos, quem quiser, claro, sentir à vontade comigo, a fecharem os olhos. Inicialmente agradecemos a Deus Pai por tudo na nossa vida,
agradecemos a Jesus. Jesus, nosso amigo, esse grande amigo que está sempre ao nosso lado, o mestre, o guia, o professor, a referência, o modelo de perfeição que nós temos a seguir e que está sempre de braços abertos para nós. Agradecemos também a toda a espiritualidade, trabalhadores, em especial nessa semana espírita, Anália Franco, que preparam todo esse ambiente, mesmo nessa plataforma online, mas de alguma forma nos conectamos, nos preparamos e estabelecemos esse laço de aprendizado mútuo, que é para isso que nós estamos aqui, e pedimos assim autorização para dar início a mais esse estudo em conjunto. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, oração feita. Lembrando, qual a importância da oração? É perda de tempo? Não, pelo contrário. É um momento que, de alguma forma, a gente se desconecta do mundo, dos nossos pensamentos, da nossa cabeça tumultuada e consegue focar um pouco nessa luz, focar um pouco nesse momento, principalmente para quem está no centro espírita, deixar um pouco a confusão do lado de fora e se focar nesse instante. Para quem está em casa, da mesma forma, assistindo isso posteriormente, que vai ficar gravado, sejam todos bem-vindos, que possamos assim vibrar um pouco nessa luz, um pouco nesse amor, nesse aprendizado de Jesus, tá bom? Então vamos começar nosso raciocínio aqui, dividindo um pouco. Eu quero começar com essa história de amigo Jesus, com a definição de amizade. O que será que é o amigo? O que será a amizade verdadeira? Como é que a gente visualiza, como é que a gente se relaciona com os nossos amigos aqui? Não estou nem falando de Jesus, a gente já chega lá, tá? Mas vamos pensar nas nossas amizades. Como é difícil, né? Como é difícil ter amigos verdadeiros. São aqueles que normalmente a gente conta ali em uma mão, nos dedos, se conseguir contar, tá? Se conseguir contar. Porque falar amigo é muito fácil. Eu tenho meu amigo, aquele fulano é meu amigo, ou é meu colega. E será que é uma amizade verdadeira, essa proposta de amizade, vamos colocar assim, amizade com A maiúsculo? Será que é aquele amigo que fala mal da gente nas costas depois que a gente vai embora? Que tem aquela invejazinha, sabe? Aquela invejazinha branca que o pessoal fala, assim, que eu quero tudo de bom para ele, mas para mim o melhor, ou bem que eu queria. Será que o amigo verdadeiro é aquele que está ali só nas horas boas, porque quando está na hora ruim ele desaparece, mete o pé, vai embora, some da nossa vida? Como é que será essa nossa relação nesse conceito amizade? Pensa aí na tua vida quantos amigos você tem que você acredita que são os verdadeiros amigos que está com você, não só na hora boa, mas também na hora ruim. Ou aqueles outros amigos também que são os amigos por conveniência. Amigos que, quando você consegue ajudar de alguma forma, a pessoa está ali do teu lado, uma posição no trabalho, te colocar numa boa. Quando tem dinheiro, quando chama para as festas, para tudo de bom e tudo muito bem, normalmente aparece um monte de amigo na nossa vida, né? Não sei de vocês, mas nesses momentos parece abelha no mel, vai aparecendo um monte de amizade. E o que será essa verdadeira amizade que a gente quer trazer aqui, esse conceito? Pelo menos é o conceito que eu acredito, tá, gente? Que é uma busca que eu penso aqui do que seria essa amizade verdadeira. Para a gente entender o que é amizade, depois a gente vai fazer o link com Jesus. Tentar entender como é Jesus nesse processo sendo o nosso amigo de verdade. Para mim, a definição de amizade verdadeira é o seguinte: o amigo é aquele que nos ama. É aquele que, na hora boa, na hora ruim, está do nosso lado, faça chuva, faça sol, ele quer o nosso bem. É aquele que a gente pode contar e não vai falhar, não vai sumir. É aquele que vai estar ali, desculpa,
é aquele que vai estar ali nos compreendendo, nos aceitando, mesmo com as bobagens que a gente faz na nossa vida, que às vezes sim vai nos dar um puxão de orelha, mas porque nos ama, porque quer o nosso bem, sem interesses, quaisquer que seja, aquela pessoa que gosta de você por gostar, sem nenhuma troca nesse sentido. Pode ter outros tipos de troca a outros níveis na amizade, mas falando de sentimento, o amigo verdadeiro é aquele que está ali ao nosso lado, ok? Essa é a minha definição, não sei qual é a definição de vocês, tá? De amizade. Mas eu quero descrever um pouco aqui o que eu acredito ser o amigo para a gente entender Jesus sendo o nosso amigo. E como é que Jesus entra nessa história aí? Pergunta: como é que nós enxergamos Jesus na nossa vida? Será que Jesus é aquele cara lá, distante, lá no reino dos céus, naquela figura bonita, de braços abertos nos esperando, mas muito distante, sabe? Com aquela história, com aquela concepção ainda que muitos de nós vivenciamos e acreditamos, que vai ser assim: ah, vou ser bonzinho aqui na terra, porque aí quando eu chegar lá no reino dos céus, aí sim eu vou ter contato e encontrar com Jesus, como se Jesus não tivesse aqui, aquele Jesus muito longe, sabe? Será que Jesus está lá? Ou será que ele está aí do nosso lado, do teu lado, na alegria e na tristeza? Eu posso responder para vocês, sabe onde é que ele está? Ele está ao seu lado, sim, ele está do nosso lado quando a gente quer. A luz está aí, vai quem quer, tá bom? Não é aquele Jesus lá do céu, que de alguma forma ainda existe essa concepção. Dentro do cristianismo, eu posso dizer que é a grande maioria, tá? A gente faz uma reflexão aqui e entende na doutrina espírita de uma maneira, penso eu, muito mais próxima. Não é esse Jesus distante, ou Jesus na cruz, o Jesus que está lá no altar, que é para a gente adorar, única, exclusivamente para a gente reverenciar. Tem uma distinção na palavra aí, reverenciar, do que ser referência. Aqui na doutrina espírita é muito simples. Jesus, referência. É o modelo a ser seguido, é a meta a se atingir. Simples dessa maneira. É claro que a gente pode adorar, é claro que nós amamos e prestamos todo o respeito, não estou diminuindo. E pessoal, atenção, a ideia aqui também não é trazer reflexão nenhuma para a gente ficar olhando para a igreja ou para a religião X e Y e dizer, ah, eles estão errados, eu que estou certo. Não, cada um dentro da sua concepção. Quem sou eu para dizer alguma coisa para alguém? Eu quero compartilhar o que faz sentido para mim, demonstrando através de um raciocínio lógico e trazendo questionamento também, para a gente suscitar isso em nós e buscar entender que papel Jesus representa na nossa vida. Ou não, ou nenhum também. A ideia aqui é trazer perguntas para nós encontrarmos a nossa resposta através do raciocínio lógico. Já ouviram falar dessa história da fé raciocinada, que Kardec fala muito? É através do raciocínio que nós vamos encontrando e nos aproximando do Pai e de Jesus também, e da espiritualidade também, do nosso mentor também, de tudo isso que nos cerca de bom e que está aí à disposição, está à nossa disposição o tempo inteiro. Eu não canso de falar isso e vou repetir. O teu mentor, sabe qual é o trabalho dele? É estar ao teu lado, cuidando de ti. Então, com todo o respeito que eu vou falar, tá, gente? Uma brincadeira. Use e abuse. Use e abuse dessa relação, desse contato. Tenta se conectar mais. É que às vezes a gente está tão embaçado na nossa vida, com uma nuvem tão densa, tão pesada, e por falta de hábito também, de nos relacionar, de afinar essa relação, esse contato, por falta de oração,
por buscar certos tipos de frequências e faixas vibratórias através do nosso pensamento, que o nosso mentor não está conectado. Porque às vezes, vou fazer aqui para desenhar que é mais fácil, às vezes o nosso mentor está aqui, tá? Mas a gente vibra aqui. E ele quer nos ajudar, ele está aqui, mas fala, dá um passinho acima porque eu não consigo chegar aí. Você está muito embaixo. Não dá, não consigo. Porque é questão vibratória. Tá entendendo? Agora, ele está aqui, faz uma leitura, assiste uma palestra edificante, busca um filme que toque o seu coração, busca estar com aquelas pessoas que você ama, que você se relaciona e que mexem contigo na positiva. A gente está subindo o degrau, tá? Para quem não está me vendo, isso vai depois para o Spotify também, estou fazendo aqui uma brincadeirinha, desenhando, que às vezes é mais fácil da gente entender o processo como acontece. Esse é o grande desafio, o nosso desafio, é tentar vibrar na luz. Repito o que eu falei, a luz está aí, vai quem quer. Como é que eu vou, Nelson? Com as nossas escolhas do dia a dia. Quanto tempo? A gestão de tempo é matemática, gente, é 24 horas, é 24 horas na mesma. Na mesma. Pare e se questiona. O quão fácil é você sentar na frente da televisão, ligar no primeiro canal que tiver e provavelmente vai estar passando um monte de porcaria, vai estar falando da guerra, da política, do assassinato, da fofoca do XYZ, falando mal do ciclano, e aí você senta ali e passou meia hora e você nem se apercebeu. E como às vezes é difícil pegar um livro, pegar aqui, ó, o Evangelho, olha, a versão pequenininha, pegar o Evangelho e ficar 5 minutos lendo. Não sei vocês, mas para mim é um desafio. Sabe por quê? Porque a gente está muito mais aqui do que aqui. E como é que faz para mudar? Não é para ficar com chicote se martirizando, não. Como é que faz para mudar? Fazendo esforço. O esforço de lapidar essa pedra que nós somos ainda. Do primitivo à perfeição. A gente avançou um pouquinho, mas estamos muito longe ainda. E Jesus vem nos apresentar esse modelo. O caminho das pedras. O caminho das pedras não. O caminho para a gente lapidar essa nossa pedra. Aí que está o grande pulo do gato, a grande lição, o grande aprendizado de Jesus. É essa referência, é esse modelo possível de se atingir. Eu falo possível e vou ressaltar possível, tá? Porque tem muita gente que adora aquela desculpa de dizer assim, ah, não, mas eu não sou Jesus, Nelson. Isso é outra história. Mas, gente, preste atenção. Tudo que ele apresentou aqui pode ser muito difícil. E é difícil. Não estou dizendo que não é. E é difícil. Mas o principal é o seguinte, é possível. Cabe a nós o esforço. Eu vou repetir muito essa palavra esforço, porque necessitamos fazer um esforço. Ficar no banho-maria, deixar a vida me levar, a gente estaciona. Ou então leva, mas provavelmente não vai levar para um lugar muito legal. Sabe por quê? Porque as nossas paixões, as nossas tendências ainda não são das melhores. Ainda não é fina flor do campo. E acaba que às vezes a gente vai, e quando vai ver já está no buraco, já está em dor, já está em sofrimento, a vida já embolou, quando reparou já tomou um caixote, já está cheio de areia na cara, não sabe nem onde está, meio perdido, olhando para um lado e para o outro. Sabe onde é que a gente tem equilíbrio? No Mestre Jesus. Eu compartilho com vocês a minha experiência, tá, gente? Não só Jesus, atenção. Não precisa ser cristão para chegar ao amor. A mensagem do Jesus é o amor. Esse é o foco. A gente vai falar um pouco sobre amor, porque não tem como não falar sobre amor. Mas através de Jesus, nessa lógica, o que nós encontramos aqui com a doutrina é o passo a passo para essa caminhada, para esse lapidar da pedra, para esse burilamento nosso, para esse nosso crescimento, para a nossa evolução. Mas não é evolução lá no céu não, tá, gente? É evolução agora. É sentindo, passo a passo, já
essa melhora, a nossa melhora interna, íntima, mais felicidade frente ao mundo de dores e lágrimas e sofrimento. Claro que a felicidade não é desse mundo, como Jesus nos falou. Depois a gente chega lá também, se tiver tempo aqui, só para eu me organizar meus pensamentos, para não fugir muito. Mas ainda assim, a partir do momento que a gente vai dando um passinho, às vezes pode ser um passinho de formiga, nessa direção desse ensinamento, desse aprendizado de Jesus, a gente vai já sentindo nesse mesmo instante essa nossa mudança de atitude, mudança de hábito, essa renovação do modus operandi, da maneira que a gente costumeiramente já age na nossa vida, fazendo a substituição. É um processo de consciência. Vamos voltar àquele exemplo. Eu gosto desses exemplos reais da vida, porque não sei se a ficha cai, tá? Se a carapuça veste. Mas vamos lá, vamos pegar aquela história dos 30 minutos na televisão, que é assim, ó, a gente nem percebe, e já está se conectando com um monte de porcaria, que não vai nos fazer nada bem. Isso eu tenho certeza, que quando a gente se conecta com esse tipo de vibração baixa, densa, isso suscita aqui dentro muita coisa ruim também, tá? Porque tem muita coisa ruim aqui dentro aí também. Não vamos nos enganar, não vamos passar pano, tá? E aí aquele momento que a gente vê ali uma reportagem, seja ela qual for, e dá uma ira aqui dentro, e sobe um ódio, e a gente tem uma vontade às vezes de agredir, xingar, e a gente pode até não agredir, xingar, tem gente que faz também, fala sozinho, ou fala com quem está do lado, mas mentalmente nos conectamos com esse tipo de vibração. Então, qual é o processo aqui, no exemplo, pegando esse exemplo? É a substituição. Uma substituição consciente, é fazer o esforço. Ao invés de eu perder meia hora me sujando mentalmente, me conectando com esse tipo de faixa vibratória tão densa, tão baixa, que não vai me ajudar em nada, pelo contrário, vai me afundar mais ainda, eu vou buscar investir esses mesmos 30 minutos em mim, em algo que me faz bem, em algo que acalenta meu coração, em algo que eu sei, pela minha experiência na minha vida, que vai me trazer algum tipo de felicidade, nem que seja momentânea, mas vai me conectar com algo positivo. Como eu falei, tem leitura edificante, tem uma palestra, um estudo, tem um filme que toca o nosso coração, mas, gente, tem muito mais coisas. Faz o seguinte, se você tem um animal, normalmente quem tem animal gosta muito, isso mexe muito na positiva conosco, esse sentimento, essa troca, brinca com o teu animal durante 30 minutos ao invés de ficar vendo um monte de porcaria na televisão. Se você tem um desenho animado, um programa da infância que você gosta muito, lá o Pica-Pau, o Mickey, o Chaves, não sei o que, depende de cada um com sua faixa etária, alguma coisa que te suscite esse sentimento bom que você goste, pega os mesmos 30 minutos e fica vendo desenho. Elege na tua vida aquilo que te deixa feliz, aquilo que te dá prazer, em pequenas doses, e vai colocando no teu dia a dia. Vai aplicando ali na pinça, coloca um pouquinho, 3 vezes ao dia, escolhe. Sabe aquela pessoa que te faz bem, que você gosta de trocar com ela, de conversar, que, poxa, a vida cada um nos levou para um lado, não tem mais contato? Retoma o contato com ela. Pega o Facebook dela, pega o WhatsApp, pede e troca uma ideia. Se ela te faz bem, se tem uma troca, marca com ela pessoalmente. Não dá, conversa um pouco, uma vez por semana, atualiza. São essas pequenas escolhas e muito mais, tá, gente? Estou aqui só dando alguns tópicos aqui para fazer a gente pensar. Para fazer a gente pensar nas nossas escolhas e o quanto a gente está se esforçando de alguma forma ou nada nesse processo, nessa caminhada de trazer Jesus para a nossa vida. Porque Ele não está lá, longe, Ele está aqui, Ele está aí, ó. É para quem tem olhos de ver. Já ouviram essa expressão? Para quem tem olhos de ver?
é simbólico, é da maneira que for, mas é trazer Jesus para o nosso dia a dia. Sabe aquele velho clichê? Ah, o que Jesus faria, sabe? É isso mesmo. O que Jesus faria? A ideia para o cristão, para aquele que acredita em Jesus. Não vou botar cristão em geral, porque pronto, há várias denominações religiosas e cada um compreende Jesus da maneira que quiser e com muito respeito, da maneira que todos compreendem. Mas acredito eu, penso eu, nós espíritas aqui no meio espírita, colocar Jesus no meio de tudo é de todas as situações da nossa vida e sim, na dúvida, se questiona o que Jesus faria. Pergunta para você, o que ele faria? O que o modelo de perfeição ou o espírito que já alcançou essa perfeição, que nós um dia chegaremos lá, aquele que já alcançou, o que ele faria? Porque olha só, gente, ele não chegou lá na perfeição à toa não, tá? Ele não foi criado perfeito. Ele adquiriu, ele conquistou, como nós estamos aqui exatamente para isso. Através das nossas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. E é por isso que a gente deveria, minimamente, se perguntar o que Jesus faria. Agora, saber o que ele faria, a gente já mais ou menos já sabe. E será que a gente consegue fazer? Eu digo para vocês, consegue sim, se a gente quiser. Aí dói mais ainda, né? Quando a gente chega a essa conclusão verdadeira, porque enquanto a gente vai dando desculpa é mais fácil, né? Não, eu não pude, eu não consegui porque não deu, por causa do fulano, por causa daquela situação, por causa do cicrano, não dá. Mas quando a gente chega no mínimo de autoconhecimento e se reconhece nesse processo com as nossas falhas, aí a responsabilidade de alguma forma aumenta quando a gente enxerga a questão. Quando a gente enxerga que dava para fazer melhor. Não só dava no passado, ainda dá, tá, gente? Porque talvez isso que no passado a gente não fez muito legal, seja lá o que for, eu garanto, vai voltar de novo essa oportunidade para a tua vida, para fazer diferente. Porque aí sim a gente demonstrou que aprendeu a fazer o certo, a fazer o bom, a fazer o bem, a caminhar nessa direção. O processo dessa caminhada é lento, muitas vezes é doloroso, mas com Jesus é mais fácil. Com Jesus é mais fácil. Eu gosto sempre de brincar, de novo naquela analogia para a gente visualizar, porque fica mais fácil a gente visualizar. Imagina uma caminhada na montanha, aquela mata fechada, uma floresta. Jesus já foi e deixou as pedrinhas no caminho. Olha para o chão e vai seguindo. Você pode tomar o caminho que você quiser, você tem um livre-arbítrio, você faz o que você quiser da tua vida. Você pode ir para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro. É só um caminho que ele deixou ali, ó, com as pedrinhas. Pedrinha pós pedrinha. Até chegar onde ele chegou, que é o destino final, que é a perfeição, e que todos nós chegaremos lá de uma maneira ou de outra. Com Jesus ou sem Jesus a gente chega lá, tá, gente? Só que pode ser mais doloroso ou menos doloroso. Pode ser mais rápido ou mais devagar. Pode ser com choros e ranger de dentes ou com não tanta dificuldade assim. E essa é a questão. É o nosso livre-arbítrio que temos para decidir o que a gente quer fazer, do modo que a gente quer fazer. Vamos seguindo? Vamos lá que a gente tem um horário para cumprir. Que a gente vai falando e pronto, tem bastante conteúdo para a gente falar. Agora eu vou falar de Jesus. Amor. Vamos falar, tentar trazer um pouco aqui como Jesus exemplificou essa proposta de amor, que é o que a gente está aqui para aprender. O grande desafio da tua vida que me escuta agora, no final das contas, é aprender a amar, tá? Independente do caminho que você escolheu, independente do estilo da tua vida, independente dessa floresta fechada, que caminho você está seguindo, o caminho, o destino final é o aprendizado no amor. E Jesus, como nos deixou as pedrinhas lá, veio demonstrando ali pedra sobre pedra,
ponto a ponto como nós devemos caminhar e entender esse processo de amar. E é uma exemplificação que às vezes parece muito distante ainda, quando a gente vai buscar e se aprofundar um pouco na doutrina do Cristo, entender esse amor mais profundamente. Gosto muito de uma frase de Joana de Ângeles que retrata muito bem o que foi Jesus aqui na Terra e esse exemplo que ele nos deixou. Sabe qual é? Muito simples. Ela nos diz o seguinte: Jesus, o amante não amado. Vou repetir para a gente refletir. Jesus, o amante não amado. E que amor é esse que a gente está falando? Essa é aquelas frases que dá para a gente pensar. Leva para casa, anota aí. Anota no papel e reflete depois. Vamos tentar entender essa proposta de amor mais profunda, mais verdadeira, mais intensa que Jesus nos trouxe. Que será esse amor sem expectativa? O amar por amar. Não tem troca, não tem espera de nada. É só amor, só ama. Ele só nos amou, pura e simplesmente. Eu sei que é difícil a gente entender ainda essa proposta de amor, principalmente nas nossas relações, na nossa vida que nós temos, com aqueles que nós amamos. Não estou querendo diminuir o amor de ninguém não, tá, gente? E a gente já vai chegar daqui a pouco aqui às fases do amor. Mas vamos lá, vamos tentar agora fazer uma leitura íntima aí nas suas relações, nas nossas relações de amor com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, com o nosso filho ou com a nossa filha, com um familiar, com um irmão. Como é que é essa troca? Como é que a gente ama? A que nível? O quanto nós amamos, o quanto nós esperamos desse outro? Interrogação. Vamos lembrar, gente, o seguinte: o processo de amor é uma conquista, é uma construção. Por isso nós temos os estágios, as fases do amor. A gente tem um amor infantil, a gente tem um amor juvenil e a gente tem um amor maduro. 3 fasezinhas. Vou repetir: infantil, juvenil e maduro. Vamos tentar fazer uma definição rápida aqui desses 3. O amor infantil se caracteriza pela posse. Sabe quando a gente puxa para cá? É meu. Fulano, fulana. A gente quer guardar. E às vezes confunde um pouco que quem ama segura. Quem ama também segura, mas não só nesse processo de aprendizagem, ok? Não é para criticar ninguém, gente, pelo amor de Deus, é só para a gente entender aonde a gente se situa e como é que a gente vai evoluindo até chegar a essa proposta de amor que o Cristo nos ensinou e que vou repetir mais uma vez. É possível, tá? Não estou dizendo que não é difícil, eu estou dizendo que é possível. Então a gente tem aí a primeira fase, digamos a mais rudimentar, ou a fase infantil, bem descrita, que é caracterizada pela posse, e não só. Estou dando um resumo aqui, tá, gente? Quem quiser mais informações sobre isso, Joana de Ângeles, lá no livro Amor Imbatível Amor, se não me engano já está no primeiro capítulo, ela já dá essa marretada logo para a gente balançar a estrutura nessa concepção de amor. Segundo estágio, um pouco mais maduro, talvez com não tanta posse assim. Atenção, nesse processo, nessa caminhada, gente, não quer dizer que um estágio a gente passa para o outro e passa para o outro. Às vezes a gente está intercambiando, passando, mesclando de alguma forma entre todos esses processos, tá? Esses estágios, tá bom? Só para a gente entender. Então, um pouco mais maduro, passado infantil, a gente já está no juvenil. E o juvenil se caracteriza mais ou menos pela insegurança com essa pessoa que você se relaciona e
Normalmente as pessoas levam logo para esse lado do companheiro, da companheira, do relacionamento amoroso, do casal, seja ele qual for, mas não só, tá, gente? Faz uma reflexão, às vezes, de como nós somos inseguros nas relações com aqueles que nós amamos, também com os nossos filhos, também com os nossos irmãos, também com os nossos amigos. O quanto a insegurança ainda, de alguma forma, é uma manifestação, uma demonstração desse nosso processo de amar ainda juvenil. Vamos passando, vamos caminhando, vamos evoluindo? Então vamos lá. Próximo ponto, que é o último, que é onde Jesus se encontra e é onde essa proposta, esse desafio para todos nós, que é o amor maduro. Amor maduro. Sabe o que é o amor maduro? O amor sem expectativas. Sem expectativas nenhuma. É quando de alguma forma a gente não mais troca, a gente só ama. Não existe troca, não precisa receber nada de volta. É difícil, né, gente? Eu não sei para vocês, tá? Eu estou jogando alguns conceitos aqui, como sempre. Minha ideia é o seguinte: joga o conceito e cada um aplica na sua vida. Porque cada um tem uma vivência diferente, um processo diferente, relacionamentos diferentes, experiências passadas diferentes, experiências no presente diferentes também. Então a gente tenta trazer aqui alguma conceituação para aí sim a gente pessoalmente fazer esse questionamento de como é que a gente está se situando nesse processo, nesse aprendizado. Essa sublimação do amor, esse momento que a gente vai conseguir amar sem esperar nada em troca. Não sei, eu adoraria estar agora aí com vocês para ver a cara de vocês, porque normalmente quando eu chego nesse ponto, em palestra, pessoalmente, a gente vê as caras assim, o pessoal torcendo a cara, assim, a boca, o nariz, dá uma coceira atrás da orelha. Tem gente que fica, meu Deus, dá um incômodo, começa a se balançar na cadeira, a se mexer. Não é para estar mal, tá, gente? Não é para incomodar. É para a gente crescer, é para a gente evoluir, é para a gente aprender nesse processo do amor. Vamos aprender a amar, vamos crescer nesse conceito, entender, se situar. Olha para as tuas relações, na prática agora, olha para as tuas relações e tenta se identificar, será que eu estou entre o infantil e o juvenil? Será que eu já alcancei o maduro? E como é que eu posso fazer diferente? O que eu preciso fazer para aprender com o Mestre Jesus? Porque está aí, as pedrinhas estão aí, todas estão aí. É quando a gente vai entender, separei aqui um trechinho também da Joana que eu gosto muito quando ela fala de amor, que é o seguinte: quando a gente vai entender que o amor não acusa, o amor corrige. Quando o amor não atemoriza, ele só ajuda. Quando o amor não pune, ele educa. Quando o amor não execra, ele edifica. E para finalizar, o amor que não destrói, mas é o amor que salva. E aí eu faço uma pergunta para vocês: como é o nosso amor por aqueles que nós amamos? Interrogação. Como é que essas nossas relações se estabelecem? Vamos avançando, que a gente já está no nosso horário? Vamos lá. Pergunta para vocês também, mudando agora de assunto. O que será que Jesus, esse nosso grande amigo, esse nosso companheiro, esse nosso parceiro, esse nosso fechamento, Jesus, fechamento, o que será que ele espera de nós? O que será? Pensa aí, pensa um pouquinho, vou dar aí alguns segundos aqui para a gente pensar. O que será que Jesus espera de nós? Vou responder para vocês, tá, gente? Sabe o que ele espera de nós? Nada. Ele não espera nada de nós. Ele, como é o nosso irmão que nos ama, ele
torce, Ele vibra por nós. E se a gente precisar de ajuda, Ele está ali sempre de braços abertos, naquela figura lindíssima, a nos auxiliar, a nos abraçar, porque Ele nos ama incondicionalmente, Ele está sempre ali ao nosso lado. O que você deve para Jesus? Nada. Ele já chegou num ponto mais alto de perfeição. Ele te entende, Ele te ama, Ele te abraça, Ele te acolhe. Ele só quer o teu bem, só isso. Só isso que Ele quer, o teu bem. Será que eu estou me fazendo compreender na minha explanação? Porque às vezes a gente fala de emoção, né? E é difícil a gente explicar um pouco do processo emocional de como a gente compreende, né? Vamos lá, vamos seguir aqui, que eu tinha mais coisa para falar, mas a gente está já avançando no horário. Quero falar sobre aquela história que a gente tem. Vou dar uma acelerada aqui, tá, gente? Para a gente poder seguir. Que Jesus fala. Jesus fala não, aquela história que o pessoal ainda faz muita confusão, de que Jesus morreu na cruz por nós. Pessoal, vamos entender o seguinte. Jesus, deixa eu só desativar aqui o alarme, desculpa, gente. Queria tocar um alarme aqui. Jesus ia morrer de qualquer jeito, tá? De uma forma ou de outra, cedo ou tarde. O foco aqui não é a morte de Jesus, se ele morreu ou deixou de morrer, e como é que ele morreu. O foco, o importante no final das contas, é outra história. É a missão dele. E a missão dele foi realizada. Qual era a missão dele? Passar a lição para nós. Passar esse aprendizado todo. E quando chegou o momento lá, ele já sabia que iriam atrás dele, mas ele estava tranquilo, estava sereno. Por quê? Missão cumprida. Sabe aquela história? Missão dada, missão cumprida? Jesus, missão cumprida. Mesmo aqueles que estavam ali ao lado dele, e de alguma forma como nós ainda, que não compreendemos muito bem para que Jesus esteve aqui conosco, se revoltaram, até Pedro, quando chegou os soldados, puxou a espada e cortou um pedaço da orelha de um dos soldados. Jesus na hora, Pedro, embainha a tua espada. Calma. Você não entendeu. A gente não entendeu ainda. Tá tudo bem, tá tudo certo. E assim seguiu tranquilo, sereno. Apesar de ser apedrejado, espinhos, e mesmo lá no momento derradeiro, final, o que ele fez? Ele continua amando, porque ele entende que a gente nós ainda, num todo, aqueles que o perseguiram, ainda somos ignorantes e não nos deixa de amar por causa disso. Muito do mal, muito do que nós acreditamos ser o mal, na verdade, se chama ignorância, porque ainda não compreendemos muito bem esse processo do amor. E é nos momentos finais o que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo, por quê? Porque são ignorantes. Ele não falou isso não, isso é um comentário meu, tá? E é difícil, né? É difícil. É difícil a gente se relacionar ainda com esse nível, compreender, na verdade, esse nível de amor. E eu faço uma pergunta para vocês. O que falta para nós? O que falta para mim? Eu faço essa pergunta para mim, compartilho com vocês. O que falta para você, para a gente caminhar nessa direção, nesse aprendizado do amor? O que falta para você? Te pergunta diariamente, anota aí, bota aí, de manhã. Como é que eu posso amar mais? O que eu tenho que fazer para aprender a me conectar com essa luz, com esse amor e aprender a amar? Jesus, na verdade, nos trouxe um grande problema e uma grande solução, porque ele veio nos mostrar que o problema somos nós, mas ao mesmo tempo ele dá a solução. E qual é a solução? Se esforça, faz a transformação moral, que a moralidade está aí, ó. Segue se você quiser. Então Jesus não veio aqui para morrer na cruz, para pagar a fatura de ninguém, tá? Quem paga a fatura somos nós, com o nosso crescimento, com a nossa evolução. E não pagar no sentido pejorativo, de punição, tá bom? Ele veio mostrar aqui para nós uma outra felicidade, uma felicidade que a gente não compreende muito bem ainda,
Porque a gente ainda faz muita confusão nessa história de que ser feliz é ter coisas. E Jesus mostra uma outra história, num outro sentido, que não precisa ter nada, você precisa ser. E até hoje a gente vive correndo atrás do rabo, literalmente que nem um cachorro, querendo ter e ter mais coisas e ter isso e ter aquilo, acreditando que aqueles momentos de prazer, quando a gente tem um celular novo, a última geração, o último iPhone que lançou, que dá aquela coisa boa, gostosa, e logo depois passa, e aí já lança o novo, eu já vou ganhar mais dinheiro para... Ok, isso pode trazer essa felicidade momentânea, esse prazer momentâneo, mas o que Jesus falou não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ter, tem a ver com ser. Que, quiçá, deveria ser a nossa busca, o nosso grande desafio nessa caminhada, que é para isso que a gente está aqui. Lembrando, a proposta de Jesus para o nosso momento atual é muito mais a nível comportamental do que sentimental, tá? Eu vou passar por isso muito rápido, só de jogar um conceito aqui no ar, que a gente já está no nosso horário, que é o seguinte: sentimento é diferente do que comportamento. O que isso quer dizer? Nelson, vamos para a prática, vamos lá, por exemplo, Nelson, mas como é que eu vou amar aquela fulaninha lá no fim da rua, que eu não vou com a cara dela, que não bate, olha, não gosto nem de olhar, Nelson, como é que eu faço? Vamos entender a proposta de Jesus no amor? O seguinte: não exija o sentimento igual que você tem pelo seu filho, que você ama muito, do que a fulaninha lá no final da rua, tá? Mas exija um comportamento amoroso. O que isso quer dizer? Seja com ela como você gostaria que ela fosse com você. Já basta. Vibra na positiva, não vai com a cara dela, faz uma oração. Tenta se aproximar, tenta romper esse laço. Não precisa forçar a barra e ir lá na casa dela para tomar café o dia inteiro, mas tenta agir de uma forma amorosa na base do comportamento. Isso é possível, isso depende de nós. Faz um esforço, tá? Pessoal, já estamos no nosso horário. Quero só finalizar aqui fazendo um convite, que todos nós possamos trazer Jesus aqui para o nosso lado, para o nosso dia a dia, para todas as horas, porque ajuda, e ajuda muito, tá bom? E para finalizar, eu trouxe também uma frase de Joana, que eu repito bastante, eu acho que se aplica bem nessa hora, que ela nos diz o seguinte: não há, vou repetir, não há outra alternativa. Seguir Jesus ou atormentar-se. E eu fecho assim com essa frase de Joana e me despeço de vocês, agradecendo essa oportunidade de estar aqui, de refletir, de falar sobre Jesus nessa Semana Espírita, Semana Espírita Anália de Franco. Que bom, obrigado por estar aqui, fechando essa semana com grandes outros palestrantes que com certeza colaboraram muito nessa semana também. E vou assim fazer a minha oração para fechar, convidando a todos, claro, quem quiser, quem tiver vontade, a fecharem os olhos comigo. E nesse instante agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Obrigado, nosso amigo. Obrigado por estar sempre ao nosso lado, porque sabemos que podemos contar com você. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, que nos inspira, trabalhadores do bem e do bom, a todos os espíritos que estiveram reunidos nessa proposta, nessa reunião de amor, nessa Semana Espírita, organizando, preparando todo esse ambiente para que nós aqui em conjunto possamos aprender um pouco mais e crescer um pouco mais. Por isso assim eu dou encerrado, pedindo autorização para dar esse fechamento, encerrar mais essa palestra. E assim agradecemos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Olha, estourei meu horário, tá? Grande beijo, abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, tchau.